Quer melhorar o seu desempenho na cozinha? Ou começar uma carreira na gastronomia? Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas com histórias, técnicas de cozinha e dicas de empreendedorismo. A teoria e a prática em um só lugar. Vamos começar? Aniversário tá chegando. E aí eu pensei em encomendar uns Made-ins para servir na festa. O que você acha? Ih, Areta, eu acho que eu tô mais perdido que o Zeca naquela música. Made-ins? Nunca vi, nem comi, nem ouvi falar. É uma sobremesa francesa, Félix, que leva chocolate, castanhas, uva passa. Eu provei uma vez e achei uma delícia. Ah, mas se tem chocolate, pode pedir que com certeza é sucesso. Mas fiquei curioso para saber mais sobre os Made-ins. A Marília Crossi, docente de gastronomia do Senac, vai contar pra gente. Diz aí, Marília, o que são os Made-ins? Qual é a história por trás dessa receita? Oi, Areta! Oi, Félix! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal de casa! Os Made-ins, ou tradicionalmente Mondion, eles são pequenas moedinhas de chocolate cravejadas de frutas secas e castanhas e originalmente eram comercializadas na época do Natal. Isso porque cada castanha e cada fruta seca correspondia a uma ordem monástica dentro da Igreja Católica. Demais, né? E Areta, vou te dizer que como lembrancinha, os Made-ins fazem o maior sucesso, você vai ver. Ah, sim, agora que todos aprendemos o que são os Made-ins e a falar, vamos conferir a receita com Marília Crossi. Para começar, a gente vai utilizar o nosso chocolate ao leite porque ele vai combinar melhor. E quem não gosta de um docinho? Aqui eu estou utilizando um recipiente de vidro, mas como a gente vai trabalhar no banho-maria esse derretimento, a gente vai trocar esse recipiente por um de inox. O banho-maria é uma das técnicas mais clássicas para derretimento de chocolate. Isso porque ele permite que o calor chegue de forma lenta, bem devagarzinho, sabe? E esse recipiente que vai ser aqui, ó, encaixadinho na minha panela, ele não pode encostar na água aqui embaixo. Então, para que a gente minimize qualquer tipo de problema, a gente vai fazer isso bem com calma e tranquilidade. E vou mexendo constantemente. Para segurança, eu vou usar um desses paninhos de cozinha clássicos, sabe? Se você perceber que a água aqui embaixo começou a dar indícios de que tá fervendo, de que quer começar a ferver, sabe aquele barulhinho? Pode desligar o fogo, tá? E vai manter o derretimento desse chocolate só com o calor da água. E é isso que eu vou fazer agora. É importante que a gente faça a movimentação, que a gente mexa esse chocolate sem parar, tá? E você pode, inclusive, utilizar a espátula a seu favor. Aqui eu vou fazendo um movimento de raspagem mesmo, de pressionar esse chocolate. Eu vou ajudando ele a derreter mais rápido. Ah, Areta, mas olha só, essa técnica de mexer ajuda a derreter o chocolate, isso eu não sabia. Ela já vai apertando, amassando e vai ganhando tempo. Ó, ele vai ficando lindo, fluido. Quando eu faço o derretimento de um chocolate para depois a gente fazer a temperagem, é importante que ele esteja 100% liso, homogêneo, sem pequenos grumos de chocolate e que a temperatura dele aqui esteja acima de 40 graus. Então, nesse processo, se eu puder te dar uma sugestão, vale a pena investir em um termômetro, seja esse infravermelho ou seja um termômetro digital daqueles de espeto que também vai funcionar super bem, eu te garanto. Esse é um investimento muito interessante, principalmente para os empreendedores, hein, Félix? Total. Acima de 40 graus é uma regra de ouro para qualquer tipo de chocolate. E isso é importante que você anote aí no seu caderninho. Quando eu tenho um chocolate acima de 40 graus, eu garanto que todos os cristais, sim, cristais, porque os nossos chocolates, eles são produzidos com micro-nanocristalzinhos. Esses cristais, eles só estão 100% instáveis acima dessa temperatura. E ele vai garantir que na hora da temperagem, a gente consiga realinhar esses cristais para ter um chocolate perfeito. Chocolate derretido a 46,2 e agora a gente vai começar o nosso processo de temperagem. Eu vou
usar 2 espátulas, tá? Isso porque a temperagem do chocolate precisa ser feita de forma contínua, homogênea e a gente precisa ter segurança para depois retornar esse chocolate para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou despejar esse chocolate na bancada. E eu posso deixar um pouquinho do bowl com chocolate. Isso aqui depois eu explico por quê. E para temperar, a gente vai fazendo isso, ó. Movimenta, espalha o chocolate mesmo no mármore e recolhe, ó. Uma sugestão para vocês, se o dia aí estiver muito quente, que além de fazer esse movimento de zigue-zague, de vai e vem, eu puxo o chocolate bem para cima, ó. Isso faz com que ele resfrie com mais facilidade, tá? E é importante esse processo ser feito rapidamente. O chocolate não gosta de ficar aqui na pedra por muito tempo. Então, o certo é que essa temperatura caia praticamente 2 graus por segundo. Ó, aqui tá 29,8 mais ou menos. Eu quero que chegue a uns 28,5, tá? A temperatura de trabalho do chocolate ao leite é de 27 a 29,5. Como aqui eu vou voltar ele para o bowl de inox, para esse recipiente de inox que está aqui do meu lado, ele ainda vai reaquecer um pouco. Isso é o que a gente chama de curva de temperatura. E eu vou te explicar com calma. Ó, 27,2 tá ótimo. O que eu vou fazer? Venho aqui, recolher o chocolate mesmo. Essa parte às vezes faz uma sujeirinha, tá? Mas tá tudo certo. Quanto mais chocolate, melhor. Nossa, Areta, não sei se eu ia aguentar não. Olha isso aí. Meu Deus. Chocolate já temperado e agora chegou a hora da gente começar a produção dos nossos Mendians. E eu vou te trazer 3 opções para você decidir qual que você prefere fazer aí na sua casa. Eu escolhi alguns ingredientes que você vai encontrar facilmente no supermercado ou mesmo às vezes até na despensa da sua casa. Eu trouxe coco em lascas, pistache, semente de abóbora, uva passa, tâmara e amêndoa. Mas você poderia escolher, de repente, amendoim, uma castanha, outro tipo de avelã, ou seja, qualquer ingrediente que você goste. A única sugestão é que quanto mais cor você conseguir colocar, melhor, porque ele fica mais chamativo aos olhos, tá bom? Primeira opção aqui, eu vou te dar usando uma forma. Cada cavidade aqui tem aproximadamente 3 gramas. Então, se por alguma razão você quiser vender, fazer para lembrancinha, você pode usar dessa forma, que aí todos eles vão ficar lindos e muito bonitinhos, tá? Para isso, você pode preencher as cavidades de 2 formas diferentes. Ou com o auxílio de uma manga de confeiteiro, se você tiver aí na sua casa, ou então com colher, tá? Então, venho aqui com o nosso chocolate já temperado, pego um pouquinho mesmo, ó. Eu vou colocar aqui. Ô, Areta, eu acho que o meu Mendians não ia ter só 3 gramas não, viu? É muito pouco, parece. O teu ia ser um mendianzão da avó, né? Vai aos poucos, tá? Porque se você colocar muito chocolate, depois tem que ficar fazendo acabamento. E aí a gente quer economizar tempo, porque tempo é dinheiro. Você vai, depois de preencher as cavidades, bater, pode bater mesmo, sem dó, tá? Para tirar qualquer bolha de ar. E aí a gente vai começar a colocar os nossos toppings aqui. Eu chamo de toppings tudo aquilo que a gente joga por cima e fica ainda mais gostoso, sabe? Que são os nossos ingredientes que vão dar sabor e vão combinar com esse chocolate ao leite de uma forma como você nunca viu. Eu vou colocar aqui, então, pistache, que eu gosto, e tá super na moda, né? Vou colocar uma amêndoa e vou colocar uma uva passa, certo? Ó. O ideal é que você pense assim, tem que ter os toppings aqui, mas tem que aparecer chocolate. Não dá para cobrir a moedinha a ponto de não aparecer nada, certo? Porque também a estrela desse preparo é o nosso chocolate. E ele foi tão bem temperado, trabalhado, que a gente precisa valorizar. O restante agora eu vou com a manga de confeiteiro, tá bom? Eu vou utilizar o quê, ó? Pode ser um copo, um medidor, o que você tiver na sua casa. A intenção é só diminuir a bagunça, é isso mesmo. Quando a gente tem um processo de um ingrediente líquido para ser colocado aqui na manga, a gente vai tomar alguns cuidados para que fique tudo sempre limpinho, organizado, porque quanto mais organizados nós formos, mais vai ficar bonito e impecável o nosso trabalho. E aí eu vou virar aqui, ó, como se fosse dobrar uma manga de blusa. A minha mão aqui embaixo vai fazer um C, certo? Eu vou encaixar ele aqui, ó, e eu vou abrindo. Como que a gente faz? Dobra a ponta, certo? Encaixa ela aqui e eu vou descendo, ó, respeitando o diâmetro, certo? Ó, e vai ficar desse jeito. Vou colocar aqui na manga, tá? Não precisa colocar muito, certo? Vou colocar só um pouquinho. Eu vou desenrolar minha manga, vou descer com esse chocolate. Lembrando, eu não furei ainda, tá? E eu vou fazer isso aqui, ó, aperto bem e vou girar, ó.
gira bem, tá? Isso vai garantir que o chocolate não saia por cima. E eu tô usando um elastiquinho, desses que a gente compra em papelaria. Mas você poderia usar aqueles araminhos, tá? Mas que seja só para alimentação. Bem fechadinho, tá bem fechado, tá? Eu vou pegar essa partezinha aqui, eu vou enrolar e prender aqui na minha mão, ó, tá bom? Isso só para não ficar aquele monte de manga de confeitar para cima. Se você quiser cortar, achar mais prático, também tá tudo certo. Vocês vão perceber que ela tem uma pontinha bem fininha, né? Essa parte aqui ela é costurada, então a gente precisa tirar. E se você cortar em cima da preparação, sabe o que pode acontecer? Ela vai pro meio do chocolate e você nem percebe, porque ela voa, que é uma coisa de louco. Para fazer esse corte, então, eu vou pegar um recipiente, né, uma tigelinha de vidro que eu tenho aqui, para que eu consiga cortar essa ponta e já ter um local de descarte, tá bom? E vou fazer um teste aqui para ver se foi suficiente. Foi, ó. Fiz um furinho bem pequenininho e é melhor fazer um furo menor do que o maior, lembra disso? E eu vou começar a preencher, ó. A minha mão, vocês vão perceber que ela vai forçando esse chocolate, mas é justamente para que saia aos poucos, ó. Eu preenchi não até o chocolate chegar ao diâmetro total, porque na hora que eu bato, ó, ele acomoda. E aí eu venho com os toppings. O ideal é que você faça o preenchimento de 6 cavidades por vez no máximo. Senão esse chocolate começa a endurecer e aí você vai ter que temperar tudo de novo, tá bom? Agora eu vou colocar a semente de abóbora, vou colocar um pedacinho de coco e vou colocar uma tâmara, que eu adoro. Certo? E vou fazendo isso em toda a minha forminha. Marília, essa receita tá me deixando com água na boca, não vejo hora de fazer em casa. Mas eu quero aproveitar e tirar umas dúvidas com você. O que é considerada a temperatura de trabalho de chocolate? Esse termo é usado em outros preparos? Temperatura de trabalho do chocolate é quando a gente quer dizer que é dentro daquela margem de temperatura que ele vai estar seguro e vai apresentar as melhores características. Ou seja, se eu quero um chocolate que tenha brilho, que ele derreta na boca, que ele tenha uma boa temperagem, que ele desenforme, eu preciso trabalhar dentro dessa temperatura. O chocolate branco e o ao leite, eles vão de 28 a 29,5. Já os chocolates amargo e meio amargo, eles vão de 29,5 a 31. É importante que essa temperatura de trabalho ela seja respeitada. Isso porque vai garantir que lá no resultado final o seu chocolate fique perfeito e o seu mendian aguente temperatura, aguente ficar em um evento e até numa embalagem legal. Ah, e eu vi que você derreteu o chocolate em banho-maria. Poderia ser no micro-ondas ou não? Félix, quando a gente derrete o chocolate no micro-ondas, trabalhar ele de 30 em 30 segundos, ou seja, derrete 30 segundos, tira, mexe bem, faz com que ele não queime. Lembra do nosso processo do banho-maria? É a mesma coisa quando a gente controla o fogo. Interessante isso. Mas se eu perceber que nos primeiros 30 segundos iniciais já derreteu bastante, eu posso até diminuir para cada 10 segundos, 12 segundos. É importante que você vá vendo mesmo e conferindo a temperatura desse chocolate. Esse processo de temperagem parece muito difícil. E se eu errar, Marília? Eu vou perder todo esse chocolate? Bom, o processo de temperagem é sempre aquele que fica todo mundo com medo. Mas é importante continuar. É importante que você teste e que você persevere. Sabe aquela coisa de resiliência? Se você não fizer muito bem a temperagem, seja ela qual você escolher, aí sim você pode ter problemáticas desse chocolate, como ele não soltar da forma. Mas eu falo que a gente só aprende fazendo, começando. Então, insiste, vai lá, eu tenho certeza que vai dar certo. Não precisou de muito tempo para você se apaixonar pelos mendians, né? Fica com a gente para ver mais dessa deliciosa receita no próximo bloco. Estamos de volta com a docente Marília Crossi e o preparo dos mendians, uma clássica sobremesa francesa à base de chocolate. Vamos conferir agora a segunda parte da receita. É com você, Marília. Então agora eu vou deixar essa nossa forma lá atrás, porque eu vou te ensinar outras duas formas da gente preparar os nossos mendians. Eu tenho um tapete de silicone aqui, mas se você não tiver, não tem problema, calma, que eu vou te mostrar uma outra opção. Eu tenho, de novo, os mesmos toppings, tá? Tenho meu chocolate já na manga, mas também vou usar uma
colher de sopa, sim. Esse mesmo chocolate, ó, tá vendo que ele tá ficando mais espesso e a gente gosta, a gente quer essa textura, tá bom? Então não se preocupa. A gente gosta sim, a gente gosta de todo jeito de chocolate, Marília, fica tranquila, não é? É, com certeza. Eu vou pegar aqui, ó, com auxílio de uma colher e eu sempre coloco pouca quantidade, são pequenas moedinhas, combinado? E você vai colocar, ó, bem no centro, ó, sem mexer. Eu vou batendo só pra cair mesmo esse chocolate e vou dando uma voltinha. Espero o chocolate cortar e tiro. Sempre tiro o excesso do chocolate no recipiente. Faço um movimento circular. Espero o chocolate cortar e tiro. Cortar é quando o chocolate que tá ali pingou e ele separou do restante que tá na colher, certo? E nesse mesmo processo a gente vai fazer a mesma técnica. Eu apoio com uma mão de apoio seguro e a outra, ó, eu só coloco bem devagarinho os meus ingredientes por cima. Porque, mais uma vez, a estrela também é o chocolate, então a gente não pode cobrir 100%, tá? Coloco uma tâmara. Tá vendo que aqui, ó, se a tâmara gruda mais no dedinho porque ela tem um açúcar em maior concentração, você percebe que ele expande um pouco o Mendian. Então, pra que você consiga padrão, tem que ser aquela, quase, sabe, aquela mão levinha, mão de pluma, a gente precisa desenvolver um pouco. Uma outra opção de fazer os Mendians, né, de fazer as moedinhas, é também utilizando a manga. Para isso, a gente vai fazer o mesmo processo. Lembra que a gente não cortou muito a pontinha, né? A gente vai continuar nesse mesmo tamanho. Eu só pressiono mesmo. Tá vendo que minha mão tá tremendinho aqui, ó? Porque eu tô fazendo bastante força. Eu prefiro ter uma saída menor e ter que pressionar um pouco mais do que ter uma saída maior e eu ter que ficar tampando esse buraco lá embaixo. Já venho com outros ingredientes, ó. Uma amêndoa. Vou de novo na tâmara. Com pistache. Feito isso, a gente vai encher esse tapete de silicone aqui de Mendians e vamos levar todos à geladeira, tá bom? Mas calma que ainda tem o terceiro. Vamos fazer no papel manteiga agora? Como o papel manteiga, ele não tem tanta estabilidade, então eu já deixei ele dentro de uma forma, tá bom? Eu aconselho que você faça o mesmo aí na sua casa. A gente sabe que existe esse, que é um papel manteiga, que não é encerado e o outro que é. Os dois vão funcionar da mesma forma para esse preparo. E aí você pode decidir qual que fica mais prático para você, porque cozinha, além de técnica, também é praticidade e como a gente se sente mais à vontade, isso é importante. Eu sempre apoio os meus cotovelos, tá? Não fico mexendo a manga, eu só aperto. E vou fazendo várias bolinhas, ó. Deixa esse chocolate cair. Se você preferir, se você não tiver uma marcação, né, para saber exatamente qual que é o tamanho, você pode fazer o quê? Contar, também ajuda. Se eu vier aqui, eu contar 1, 2, 3, 4, fica contando. A única coisa importante é que você conte exatamente o mesmo tanto, certo? E na mesma velocidade. Isso para quê? Só para que você tenha um controle, né, de que elas fiquem mais ou menos padrão. Também é uma técnica que eu ensino bastante em sala de aula. Arita, olha esse trabalho, que perfeição. Tá muito bonito, Tá muito lindo. delicado, né? Vou colocar nessa maiorzinha uma uva passa e assim eu vou. Nesse menorzinho eu vou colocar só 2 coisas, tá? Para também não ficar muito grandão. E aí a gente vai fazendo esse processo. O importante é que você comece a perceber que todos os ingredientes que a gente colocar aqui, eles são escolhidos, a quantidade, na verdade, né, de acordo com o tamanho. Como aqui ela é uma moedinha pequenininha, de aproximadamente 3 gramas, então é importante que eu tenha um equilíbrio na degustação entre o chocolate e os ingredientes que foram escolhidos, tá bom? Agora, todas as nossas opções vão para a geladeira. Eles vão ficar lá por aproximadamente uns 10 minutinhos ou até que do papel manteiga e do tapete de silicone desenformem, eles vão estar soltos do papel, né? Você vai conseguir soltar com facilidade, eles estarão com brilho acetinado. Já na forma, tem alguns cuidados que eu quero te explicar. Mas enquanto isso, vamos levar para a geladeira? Já que nós temos os Mendians desenformados, esses que foram feitos no papel manteiga e no tapete de silicone, lembra que eu falei que eu ia te mostrar exatamente como ficam os feitos na forminha. E já tá na hora de desenformar. Lembra que ele fica aproximadamente de 10 a 12 minutinhos na geladeira ou até que a base esteja opaca. Então, ó, eu vou virar para vocês verem. As cavidades, né, ou seja, onde eu preenchi com chocolate, ela começa a ficar mais opaca, mais leitosa, não fica aquele brilho do chocolate logo de cara. Isso quer dizer que ele já está pronto para desenformar. Agora a gente vira, ó, e a gente vai dar uma leve batidinha. Soltaram todos e agora eu vou colocar em um prato todo lindo para você ver como fica demais.
Os Mendians, eles são feitos de chocolate puro, então sempre quando a gente trabalha com alguma peça feita com chocolate 100%, a gente precisa trabalhar com auxílio de luvas. Isso porque a nossa mão, ela é quentinha, né? Outros mais, uns menos, mas qualquer calor que eu deixe por muito tempo vai marcar a minha digital. E ninguém quer comer chocolate cheio de dedo, né? Luva na mão, eu vou começar a trazer os Mendians, ó, pro pratinho. E a gente sempre deixa a parte das castanhas, né, das oleaginosas, frutas secas, pra cima. Vale também colocar em saquinhos de celofane, desses que a gente compra em loja de confeitaria, sabe? Eles são super baratinhos, o custo fica bem legal. E ó, eu só vou dar uma leve aberturinha e vou preencher, ó, vou colocando aqui. Vocês podem vender até em saquinhos de 100 gramas, 150. Nesse caso, é importante que você tenha o auxílio de uma balança para fazer esse controle, para que todos eles tenham a mesma quantidade, tanto em peso, tá? Eu acho que o saquinho, quanto mais cheinho, melhor. Areta, eu concordo com a Marília. Pô, Marília, pode mandar um saquinho desse bem cheio pra gente. Manda pra cá, Marília. Vai, a gente nunca te pediu nada. Quer dizer, já pediu. Mas deixa pra lá. E aí você pode finalizar essa embalagem com, de repente, uma fita de cetim. E olha, se você não for um mestre dos laços, não tem problema. Hoje em dia no mercado, nessas lojas de confeitaria, você já encontra lacinhos prontos com arame por trás. Ou seja, é só você vir aqui e abraçar, o laço já está pronto. Isso ganha tempo e aí você não precisa se preocupar em ficar dando um monte de lacinho também. E aí eu já tenho, ó, um Mendian lindo que pode virar lembrancinha. Agora, né, nessas datas, todas as datas do ano você pode vender. De repente, dia dos professores, dia dos pais, dia das mães. Essa é uma lembrança e um doce 100% atemporal. Então, você não pode perder a oportunidade de fazer. Boa essa dica, hein, Marília? Difícil é entregar, né? E não querer ficar com tudo pra mim. Com água na boca. Mas eu fiquei com uma dúvida, Marília. É possível fazer essa receita com chocolate branco ou chocolate amargo? E que diferença vai fazer no sabor? Areta, super dá para fazer com chocolate branco ou chocolate amargo. O sabor, claro, ele vai estar diretamente ligado à escolha do seu chocolate. Então, se for o branco, ele vai ficar mais adocicado, e se for o amargo, ele fica até mais pungente, sabe? Pegando um pouco na boca. Mas eu acho que fica super equilibrado e aí você agrada todos os públicos, então vale super a pena. Para o Mendian ficar bem redondinho, qual a sua dica para acertar no formato? O Mendian, tradicionalmente, ele é uma moedinha redonda, né? Então, se você quiser que ele tenha esse padrão, é importante sim que você sempre utilize a mesma técnica de manipulação. Então, se você for fazer um Mendian com a colher, utiliza sempre a mesma colher e tenta pegar a mesma quantidade de chocolate. Isso também vale para a forma. Quando for colocar o topping, os ingredientes como pistache, etc e tal, lembra da mão leve. Isso vai fazer com que ele não deforme no momento, né, da cristalização e depois do serviço. E quais as suas recomendações para quem quer usar os Mendians para empreender? Bom, Mendian é sucesso em todo lugar que passa. Chocolate, castanha, fruta seca, eita combinação boa, né? Quando a gente fala de Mendian, ele pode ser vendido tanto por quilo, de repente se você for atender um consultório, alguma lembrancinha de escola, etc e tal, assim como você também pode vender em pequenas embalagens, aqueles saquinhos de celofane transparente, sabe? E como docinho de festa, de casamento, eu aconselho você fazer inclusive quase um casadinho de Mendian. Recheia lá com doce de leite, um creme de avelã, qualquer coisa que você goste, junta os dois, coloca numa forminha e olha, depois vão te perguntar qual que é o seu segredo. Areta, Félix, chegou a melhor hora, que é a hora da degustação, ou seja, eu vou comer tudo isso, brincadeira, não tudo isso, mas quase isso de Mendian, e eu vou pegar aquele mais cheio de toppings para poder degustar. Aqui eu tenho amêndoa laminada, pistache, coco e tâmara. Vamos? Tem que ser tudo de uma vez, tá? O saquinho dava pra ter guardado. Ninguém guardou. E na geladeira dura, hein? Gente, minha avó me ensinou que não pode falar de boca cheia, peraí. Ó, o chocolate, como ele foi bem temperado, ele derrete na boca assim, maravilhosamente bem. O docinho, porque ele é um chocolate ao leite, equilibra muito bem com a acidez, né, com aquele mais citriquinho da tâmara. A gordura da amêndoa e do pistache fazem simplesmente assim um casamento perfeito. Olha, tá simplesmente incrível.
Então, ó, Félix, Areta, um beijo pra vocês, tchau, muito obrigada a você aí de casa. E ó, acho que eu vou ter que comer, não só, vários. Tchau, Marília, que delícia de receita. Tchau, Marília, obrigada pela dica das lembrancinhas, viu? Adorei aprender mais sobre o Mendian. Meu dia sempre fica muito mais feliz quando eu descubro uma comida nova. Ah, com certeza! E se você quiser conhecer mais receitas e conteúdos incríveis de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau e até a próxima!